Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vicky revela para Aldo que é amante de Maximino. Lastra entrega para Clara as informações que tem sobre Luciana. Paz revela a Luciana que conhece Roselena. Rodrigo e Luciana se casam. Roselena descobre que Cláudio quer exumar os restos de Aurora e da filha. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 31 de julho a 4 de agosto. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 31 de julho. Paz se sente mal e deixa Luciana, Rodrigo e Madalena preocupados com ela. Rodrigo diz que vai chamar o médico. Luciana diz que a mãe não está bem, está pálida. Paz olha bem para Rodrigo. Se lembra de Galdino e dela jovens, trabalhando na casa dos Torreslanda e diz: meu Deus, isso não pode ser, não pode ser. Depois, Paz tenta se controlar e diz a eles que se sente melhor. Rodrigo diz que não podia deixar de dizer para Paz que ama Luciana. Paz pergunta se Rodrigo foi lhe pedir permissão para ser o namorado da sua Luciana. Rodrigo diz que sim, que ama a Luciana e quer se casar com ela. Rodrigo e Luciana contam para Paz que se conheceram no povoado. Aflita e muito angustiada, Paz pede desculpas a Rodrigo e diz que precisa descansar um pouco. Luciana leva a mãe até o quarto. Diz que sente que Rodrigo é o homem com quem ela quer passar toda a vida e que está muito apaixonada por ele. Paz pede para Luciana lhe dizer quem são os pais daquele jovem. Luciana diz: Maximino e Roselena Torreslanda. Paz fica mais aflita ainda, mas tenta disfarçar. Ela diz a Luciana que está bem e pede para ela deixá-la sozinha. Luciana sai e Paz pede para Galdino ajudá-la. Paz pergunta o que vai fazer com o peso dessa verdade. Luciana volta para o lado de Rodrigo. Ariche chega e Luciana o apresenta a Rodrigo e diz que Rodrigo é namorado dela. Brígida conta para Clara sobre a ligação que Luciana recebeu, mas diz que o homem não falou o nome dele. Clara diz que mais tarde vai até lá para falar com Roselena. Luciana vai ver se a mãe está melhor e Paz finge que está dormindo. Então, Luciana e Rodrigo vão levar Ariche para casa. Madalena encontra Paz chorando, diz que estranhou o comportamento dela por causa do namorado da Luciana e pergunta o que está acontecendo. Rodrigo diz a Luciana que se sente o homem mais feliz da terra. Luciana diz que nunca pensou que chegaria o dia em que ela fosse tão feliz. Os dois desfrutam da companhia um do outro. As fofoqueiras do povoado ficam de olho neles. Procópio também vê Luciana e Rodrigo juntos. Ariche vê Procópio coreano e com estilingue acerta uma pedra nele. Procópio sai correndo e Ariche vai atrás dele. Enquanto isso, Rodrigo e Luciana namoram. Boris volta a falar com Jana e pergunta se ela quer ser namorada dele. Jana fica sem palavras. Roselena diz para Brígida contar como foi a ligação do homem que ligou para Luciana. Brígida diz que achou muito suspeita e conta o que o homem falou. Clara pega o telefone da casa dos Torreslanda e descobre o número de quem ligou. Clara diz a Roselena que hoje mesmo vai entrar em contato com aquele homem. Clara consegue falar com Lastra. Madalena pergunta para Paz por que ela ficou daquele jeito quando conheceu o namorado da Luciana. Paz diz a Madalena que Rodrigo é o filho da mulher que lhe deu a Luciana. Lastra se apresenta para Clara, mas ela diz para ele que se chama Bia Vicêncio e eles combinam de se encontrar para falar sobre Luciana. Procópio conta para aqueles que viu Luciana e um homem. Diz que eles estão passeando na praça bem juntinhos e de mãos dadas. Aquiles diz que ninguém vai levar a pomba dele. Paz conta para Madalena como Roselena lhe entregou a Luciana. Madalena pergunta por que essa mulher fez isso se Luciana não era filha dela. Paz diz a Madalena que Luciana é filha de um casal amigo dos Torreslanda, que a mãe dela morreu e o pai foi preso. Madalena pergunta a Paz por que a senhora Torreslanda não ficou com Luciana se era amiga da mãe dela. Paz diz que não sabe, que a senhora Torreslanda era uma pessoa fria, distante, sempre em seu lugar. A eles ela não os procurava e nem dirigia a palavra.
Madalena aconselha Paz a contar a verdade para Luciana, porque ela tem o direito de saber. Paz diz a Madalena que Luciana tem vivido muito feliz com eles. Madalena diz que sim, mas que Luciana tinha o direito de estar naquela casa como uma senhorita da sociedade, não como uma empregada a mais. Luciana, Rodrigo e Ariche se divertem na praça. Julieta diz a Roselena que o investigador vai até a cidade de Luciana e vai lhes trazer toda a informação. Antipática, nojenta, Roselena diz a Julieta que não sabe como isso aconteceu, como que o filho dela, um Torres Landa, com toda educação, classe e fortuna, foi colocar os olhos naquela mulher. E garante a ela que a empregada jamais vai voltar a colocar o pé naquela casa. Boris liga para Jana, cobrando a resposta dela, se aceita ser namorada dele. Jana diz a Boris que não sabe bem o que quer. Lorenzo diz a Paulo que Aldo quer que ele o ajude a entrar no escritório do cassino, porque precisa saber como funciona a boate. Paulo diz que Lorenzo está louco, aquela sala está fechada e as chaves sempre estão com Ivan. Boris pressiona Jana e ela aceita namorar com ele. À noite, depois de deixarem Ariche em casa, Luciana e Rodrigo passeiam pela cidade. Luciana leva Rodrigo a um lugar muito bonito. Os dois gritam várias vezes que se amam. Luciana diz a Rodrigo que nunca havia sentido algo tão bonito em sua vida. Rodrigo pede para ela se casar com ele. Luciana diz que sim e eles se beijam apaixonadamente. Terça-feira, 1º de agosto. Clara e Lastra se encontram e ela pergunta qual o interesse dele em Luciana. Lastra diz a Clara que conhece Luciana há pouco tempo. Ela o meteu em um problema muito sério e tem uma dívida com ele. Clara diz a Lastra que por isso se interessou em falar com ele, pois Luciana também lhe deve. Clara diz a Lastra que somente quer que ele lhe diga o que sabe de Luciana. Lastra diz a Clara que não, que as coisas como estão, eles terão que negociar o preço e vai embora. Paz pergunta a Luciana se os pais de Rodrigo sabem que ela é a filha de Galdino e Paz Jacinto. Luciana diz à mãe que não e que acha que eles não se importam. Paz pergunta se Roselena sabe que Luciana e Rodrigo se amam. Luciana diz à mãe que Roselena a odeia, que desde o primeiro dia ela a odiou e conta o que aconteceu quando ela a encontrou na casa com Jana. Paz pergunta o que Luciana faz com o filho de Roselena e o que pode esperar se continuar com ele. Maximino reclama com Patrício por Rodrigo ter ido atrás de Luciana e pergunta se ele concorda com o irmão. Patrício diz ao pai que teria feito o mesmo que Rodrigo. Maximino diz que de verdade não entende porque Luciana tem despertado tanto interesse em Patrício e Rodrigo. Patrício diz ao pai que Luciana trouxe para aquela casa o que mais lhes fazia falta. Que ela é boa, generosa, transparente e não guarda nenhuma maldade. Paz diz que Luciana deve ser realista e entender que aquela gente é muito diferente deles. Luciana diz à mãe que sabe, que está consciente disso. Paz diz a Luciana que os pais de Rodrigo não gostam dela e pergunta se ela quer uma vida cheia de infelicidade. Luciana diz à mãe que não e que tem certeza que o Rodrigo a ama como ela o ama. Vic chega em casa e pensa que o pai está dormindo. Maximino liga para Vic, diz que tem muita vontade de vê-la e marca de encontrá-la no dia seguinte. Jerônimo escuta Vic falando com o seu ursinho e fica intrigado. Aldo liga para Vic da porta do edifício dela e pede para ela descer porque quer lhe dar um presentinho. Roselena inferniza Maximino e diz que ele defende Luciana porque ela se parece com Aurora Linhares. Maximino diz a Roselena que isso não tem nada a ver. Ele não tem nada de mal para dizer sobre essa pobre moça, ou pelo menos nada que ela queira ouvir. Vic diz a Aldo que precisa entrar, porque o pai está aí esperando, e os dois se beijam. Nesse instante, Jerônimo chega, os interrompendo. Rodrigo diz a Paz e Madalena que quer ter a bênção das duas e pede a mão de Luciana para a Paz. Rodrigo diz que quer se casar com Luciana. Jerônimo diz a Vic: então esse jovem é o seu ursinho. Agora me diz, por que me disse mentiras, Vitória? Jerônimo não deixa Vicky responder e manda ela entrar em casa. Jerônimo pergunta a Aldo o que ele anda fazendo com a filha dele. Paz fica mal com o pedido de Rodrigo. Ela se levanta, não diz nada e vai para o quarto. Rodrigo fica sem entender a reação de Paz.
Jerônimo diz a Aldo que não vai deixar ele brincar com a filha dele e pergunta se ele imagina o que o seu tio Maximino diria se soubesse que ele anda rondando a filha dele. Aldo diz a Jerônimo que o tio não tem que dizer nada, ele não se mete com as amizades dele. Aldo diz a Jerônimo que sai com Vic como amigo. Jerônimo diz que amigos não andam beijando na boca e se eles são amigos, que Aldo faça o favor de respeitá-la. Aldo diz para Jerônimo não ficar nervoso, que ele respeita Vic e jura que vai respeitar sempre. Jerônimo diz que de agora em diante, antes de Aldo convidar Vic, terá que pedir permissão para ele primeiro. Luciana diz a Rodrigo que não entende e que nunca esperou que a mãe reagisse assim. Rodrigo diz a Luciana que vai falar com a mãe dela e vai até o quarto de Paz. Paz diz a Rodrigo que Luciana e ele não podem ficar juntos porque há coisas muito fortes que os separam. Rodrigo diz a Paz que nada vai fazer ele mudar de opinião e que, pelo amor de Luciana, está disposto a enfrentar o que for. Com Luciana ao seu lado, Rodrigo diz para a Paz não temer, que eles vão ser felizes. Paz diz que Luciana e Rodrigo têm que lutar dia a dia para conseguir a felicidade e pede para eles sempre se respeitarem, confiarem um no outro, que não se enganem e se defendam sempre. Aldo vai para a boate sozinho e pergunta a Ivan o que precisa para abrir um lugar como aquele. Ivan diz a ele, poder. Lastra diz a Violeta que tem gente da casa onde Luciana trabalhava a procurando. Violeta pergunta quem. Lastra diz para Violeta falar para Luciana que o silêncio dele tem um preço. Rodrigo diz a Luciana que vai embora amanhã cedinho, mas vai voltar para eles se casarem. Feliz da vida, Luciana diz que sim, que o ama. No dia seguinte, Rodrigo já está em seu apartamento na capital e Clara liga para ele várias vezes. Rodrigo não atende a ligação de Clara. Jana está com Lola, tentando contar que aceitou namorar com Boris, mas não consegue. Boris chega, beija Jana, lhe dá uma rosa e diz, para a moça mais incrível do mundo todo. Boris diz a Lola que finalmente Jana o aceitou e já é namorada dele. Lola fica arrasada e sai de perto de Jana e Boris. Aquiles procura Luciana. Na empresa, Rodrigo diz ao pai que vai se casar com Luciana. Quarta-feira, 2 de agosto. Rodrigo diz ao pai que está apaixonado por Luciana e quer que ela seja esposa dele. Maximino pergunta se Rodrigo sabe a briga que vai enfrentar com a mãe. Rodrigo diz que sabe, mas vai se casar. Maximino diz a Rodrigo que não vai intervir, nem a favor e nem contra ele. Rodrigo agradece ao pai e diz que era o que esperava dele. Aquiles diz a Luciana que foi lhe dizer que ela não está só, que tem quem a defenda, ele. Sem paciência, Luciana manda Aquiles ir embora. Brígida escuta Rodrigo dizendo para Patrício que vai voltar para São Francisco do Alto para buscar Luciana. Rodrigo diz a Patrícia e Matilde que vai se casar com Luciana e que a mãe só vai saber quando ele voltar com ela. Brígida liga para Clara e conta o que ouviu Rodrigo dizer para Patrício. Clara diz à mãe que agora sim tem que fazer algo drástico para impedir Rodrigo. Clara liga para Lastra, diz que quer ter informação que ele tiver sobre Luciana e que não lhe importa quanto vai custar. Lastra a chama de senhorita e diz que tem certeza que os dois vão chegar a um bom acordo. Aldo pergunta a Vic quem é o ursinho dela. Ele diz que não é ciumento, nem gosta de complicar a vida, mas que gosta muito dela. Roselena diz a Constanza que ao invés de encontrar uma aliada em sua própria irmã, ela parece sua inimiga. Constanza diz a Roselena que sente muito que ela pense assim, ela só não está de acordo com o que ela está fazendo e que o melhor para todos é que ela volte para a casa dela. Brígida conta para Roselena que Rodrigo voltou. Vic diz a Aldo que não pode sair com ele, porque está com um homem mais velho que ela. Aldo pergunta se é namorado dela. Vic diz que não e revela que o homem é casado. Aldo não gosta de saber que Vic anda com um homem casado, mas insiste em ficar com ela. Vic diz a Aldo que gosta muito dele, mas eles não podem mais se ver. O agradece por tudo e vai embora. Serápio procura Aquiles e diz que quer comprar a casa de Paz. Aquiles mostra certo interesse em vender a casa para Serápio. Serápio vai embora e Aquiles se pergunta se ele não está atrás da pombinha dele. Triste, Jana diz a Boris que não quer machucar Lola. Boris diz a Jana que não quer vê-la assim e vai falar com Lola.
Lola diz a Boris que não quer conversar com ele e sai, o deixando só. Roselena vai até a empresa e pergunta a Rodrigo onde ele foi. Rodrigo diz à mãe que foi ver Luciana. Roselena não gosta de saber que Rodrigo foi atrás de Luciana e sai sem dizer mais nada. Cláudio fala com Luciana sobre as escrituras da casa dela. Ele diz que andou investigando e descobriu que Aquiles não tem o direito de vendê-las. Depois de falar com Cláudio, Luciana pergunta a Serápio se pode fazer outra ligação. Então, ela liga para Rodrigo. Clara se encontra com Lastra novamente e diz que espera que a informação que ele tem corresponda à quantidade que tem naquele envelope. Lastra diz a Clara que Luciana não é uma menina inocente, como se fez passar diante da família Torreslanda, e conta como a conheceu na Boate Inferno e tudo o que aconteceu naquela noite. Luciana diz a Rodrigo que sente muita falta dele, que está tão apaixonada, tão feliz e não deixa de pensar nele um só segundo. Rodrigo diz que quando eles se casarem, será o casal mais apaixonado do planeta. Clara pergunta se Lastra tem uma prova concreta do que disse para ela. Lastra pergunta se serve para ela a cópia de quando ele retirou a denúncia contra Luciana, com todas as acusações que ele fez. Clara diz que sim, que isso definitivamente ajudaria. Mas Lastra deixa claro que só vai entregar a cópia para Clara por mais dinheiro. Roselena briga com Maximino por causa de Rodrigo e Luciana. Maximino diz para Roselena não gritar e não envolvê-lo nisso. Maximino diz que se Roselena está obcecada com isso, o problema é dela, porque a única coisa que vai conseguir é afastar o filho deles. Roselena diz que Rodrigo está agindo como um doente e pergunta se Maximino não vê. Cansado das chatices de Roselena, Maximino diz que está muito ocupado e abre a porta para ela sair. Aldo diz a Lorenzo que precisa entrar na sala de sistema da Boate Inferno. Ele entrega um celular para Lorenzo, diz que eles precisam estar em contato, que à noite vai à boate e não pense em sair de lá sem conseguir toda a informação que precisa. Patrício, Jana e Constanza conversam sobre Rodrigo e Luciana. Patrício diz que é inevitável que Luciana entre naquela casa como uma Torreslanda. Nesse instante, Roselena chega e diz: "Isso jamais, Patrício. Se o Rodrigo cometer essa estupidez, sou capaz de esquecer que ele é meu filho." Aldo vai até a casa de Jerônimo e pede a permissão dele para sair com Vicky. Vicky fica surpresa ao ver Aldo. Julieta convida Oscar e Constanza para irem à Boate Inferno. Ivan manda Violeta acompanhar Aldo e Vicky até o cassino. Ivan recebe Julieta, Oscar e Constanza. Depois, ele entrega as chaves para Violeta e manda ela ir pegar o melhor conhaque para eles. Oscar pergunta a Julieta o que deu nela para ir àquele lugar. Em pensamento, Julieta diz: "Porque aqui trabalha o irmão da Luciana." Aldo deixa Vicky se divertir no cassino e vai para a sala de sistemas da boate. Da porta da sala, ele envia uma mensagem para Lorenzo, mandando ele se apressar. Lorenzo diz a Violeta que vai precisar que ela lhe faça um favor. Aldo volta para junto de Vicky. Violeta passa por Aldo, dá um sinal e depois vai até a sala de sistemas e abre a porta. Ivan pergunta a Apolo onde está Julieta com as chaves dele. Nesse instante, Violeta chega e entrega as chaves para Ivan. Vicky puxa a conversa com Ivan para distraí-lo. Enquanto isso, Aldo entra na sala de sistemas e copia todos os arquivos que há no computador. Julieta pergunta a Violeta se ela conhece uma jovem que trabalhou na boate e diz que ela se chama Luciana. Violeta diz a Julieta que não conhece ninguém com aquele nome e que acha que ela deve estar confundindo o lugar. Constanza vê Aldo e Vicky, vai até eles e pergunta o que Vicky faz ali. Vicky diz a Constanza que Aldo a convidou. Constanza diz para Aldo não levar Vicky muito tarde, porque o seu Jerônimo pode ficar preocupado. Sem graça, Vicky pede para Aldo levá-la embora logo. Nervosa, Vicky diz a Aldo que não devia ter saído com ele, que o tio Maximino dele não pode saber e suplica para ele dizer para a mãe dele não falar nada. Aldo se irrita e diz: "Meu tio o quê? Eu posso sair com quem eu quiser." Vicky diz que Aldo não entende nada. Ela diz: "O teu tio Maximino é ursinho, é o meu amante." Aldo fica surpreso. Quinta-feira, 3 de agosto. Aldo diz a Vicky que é claro e se lembra da ligação que fez para ela, quando pensou que o tio havia atendido. Vicky diz a Aldo que se o tio dele souber que eles estiveram ali, vai matá-los. Oscar diz a Julieta e Constanza que aquele lugar é interessante.
Julieta diz que não importa para ela, que só foi ali para fazer uma investigação. Constanza pergunta se Julieta está investigando Luciana, se por isso perguntou se a garçonete a conhecia. Julieta diz que perguntou só por curiosidade e que ali também trabalha o irmão da Luciana. Oscar pergunta como Julieta sabe disso. Julieta desconversa, diz que eles estão ali para se divertirem. Aldo leva a Vicky para casa, diz que vai falar com a mãe dele, não vai acontecer nada, e o tio dele nem sabe que eles estão saindo. Vicky diz a Aldo que eles não estão saindo, são só amigos e ela não quer voltar a vê-lo. Sozinho, Aldo diz: ai, Maximino, te admiro, tio, hein? Violeta diz a Lorenzo que uma mulher lhe perguntou por Luciana, mas ela fingiu que não sabia de nada. Aldo pede para a mãe não falar para o tio que o viu com a Vicky. Julieta conta para Clara como foi na boate. Clara diz a Julieta que as provas que o Lastra vai lhe dar vão terminar de afundar a infeliz da Luciana. Rodrigo diz a Patrício que a mãe está com raiva porque Luciana recorda a falecida esposa de Cláudio Linhares. Patrício pergunta se Rodrigo se lembra de Aurora. Rodrigo diz que não entende a atitude da mãe, que se lembra que a Aurora se dava muito bem com a mãe, elas eram muito amigas. Oscar consegue falar com o juiz, que conduziu o caso de fraude envolvendo Cláudio e Maximino. Oscar diz ao juiz que Maximino e ele o consideram uma peça-chave para o processo, e eles precisam da ajuda dele. O juiz diz a Oscar que não interessa se ver novamente envolvido nesse caso. Oscar diz ao juiz que Maximino tem pensado em dar uma remuneração importante se ele ajudá-los, e pede para ele pensar. Cláudio diz a Luciana que já está confirmado. Paz é a única dona das propriedades de Galdino, e ainda que Aquiles tenha as escrituras originais em seu poder, isso não lhe dá o direito sobre elas. Luciana e Madalena comemoram a boa notícia. Enquanto isso, Aquiles conversa com uma mulher que está interessada em comprar as terras de Paz. Rodrigo diz a Luciana que está contando as horas para estar com ela e que a ama. Luciana diz que ela também, que já quer vê-lo. Lastra entrega para Clara toda a informação sobre Luciana. Clara pergunta se no caso de ser necessário, ele está disposto a repetir palavra por palavra tudo o que disse para ela. Lastra diz que é claro, que ela pode contar com ele para o que for. Lastra sai e Clara diz a Julieta que ali ela tem a sentença de Luciana. Jana pede para Lola não ficar com raiva dela. Lola diz a Jana que não está com raiva, só não se sente mais à vontade com ela e que espera que ela entenda. Aldo diz a Maximino que tem um excelente negócio para propor para ele e fala de abrir uma boate. Aldo diz que eles ficarão milionários. Maximino manda Aldo ir trabalhar. Clara procura Rodrigo na empresa e diz que quer falar sobre Luciana. Madalena diz a Luciana que da próxima vez que Roselena quiser fazer mal para ela, que ela diga que ela é filha de Paz e Galdino Jacinto. Paz chama a atenção de Madalena. Surpresa com a conversa, Luciana pergunta se a mãe conhece a senhora Roselena. Paz fica calada. Madalena diz para Paz não ter medo e dizer de uma vez para Luciana. Rodrigo pergunta a Clara o que ela quer lhe dizer sobre Luciana. Clara diz a Rodrigo que esse assunto requer toda a atenção dele e marca de encontrá-lo às 9 no apartamento dele. Paz confirma para Luciana que conhece Roselena. Luciana pergunta se foi por isso que a mãe ficou tão nervosa quando conheceu Rodrigo. Paz pede a Virgem para iluminá-la e conta para Luciana que Galdino e ela trabalharam na casa de Roselena como jardineiros. Paz fala sobre Matilde e diz a Luciana que conheceu Rodrigo e Patrício quando eles eram pequenos. Luciana pergunta à mãe se isso foi antes dela nascer. Paz diz que sim e pede para Luciana não lhe perguntar mais nada, porque ela não quer voltar a falar sobre isso. Patrício tem muita febre e preocupa a família. No povoado, o detetive que Julieta contratou grava as fofoqueiras falando sobre Luciana e Aquiles. Maciel convida Violeta para viajarem no final de semana. Maximino ofende Aldo por querer abrir uma boate com ele. Maximino diz que tem que ser um imbecil para ter semelhante ideia e que é melhor ele deixar essa ideia de uma vez. Maximino diz que espera que Aldo obedeça ou terá que tomar outras medidas com ele. Preocupado com Patrício, Rodrigo diz a Brígida que vai passar a noite com o irmão. Brígida liga para Clara, conta que Rodrigo está em casa por causa de Patrício e diz que ele vai passar a noite lá. Matilde flagra Brígida falando com Clara.
Brígida pergunta por que Clara não leva para a mansão toda a informação que conseguiu com Lastra. Assim, aproveita para falar com Rodrigo e vai servir para que de uma vez toda a família fique sabendo do que Luciana fez. O médico explica à família o que aconteceu com Patrício, mas diz que já está tudo sob controle. Julieta entrega para Clara a informação que o detetive conseguiu sobre Luciana no povoado. Rodrigo comenta com Patrícia e Matilde que Clara quer falar com ele sobre Luciana. Matilde diz para Rodrigo não ver e nem escutar Clara. Matilde pergunta se Rodrigo ama Luciana. Rodrigo diz que com toda a alma dele. Matilde diz, então vai atrás dela, luta por teu amor, meu menino. Se afasta daqui e vai atrás dela, atrás da Luciana. Clara chega na mansão Torreslanda, diz a Roselena que está tudo pronto e entrega as informações que conseguiu sobre Luciana. Matilde e Brígida chegam no escritório e Brígida fala que o senhor Rodrigo foi embora. Clara chama Matilde, diz que ela sabe de algo e pergunta para onde Rodrigo foi. Matilde diz que Rodrigo não lhe disse nada. Brígida diz a Roselena que Rodrigo lhe disse que ia sair de viagem. Clara e Roselena ficam furiosas por terem seus planos frustrados. No dia seguinte, pela manhã, Rodrigo chega na casa de Luciana e pergunta se ela pode acompanhá-lo ao registro civil. Rodrigo se ajoelha e diz a Luciana, eu vim me casar com você. Sexta-feira, 4 de agosto. Luciana diz a Rodrigo que aceita se casar com ele e os dois se beijam. Inconformado por Rodrigo ter ido atrás de Luciana, Clara diz à mãe que não pensa em se humilhar mais, acabou. Sozinha, Julieta diz, não, Clara, nada de que se acabou. Essa história não termina aqui, ao contrário, apenas começa. Luciana diz à mãe que Rodrigo já voltou para eles se casarem e mostra o anel de noivado para ela. Paz diz a Luciana que fica muito feliz por ela e Rodrigo. Durante o café da manhã, Jana, Maximino e Aldo falam sobre Rodrigo ter ido atrás de Luciana. Aldo diz que nunca imaginou que o primo fosse se interessar por Luciana, mas na verdade ela é linda. De repente, Aldo diz, mais linda é a filha do seu Jerônimo, Vicky. Ai, linda, 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 se a vissem. Maximino fica furioso ao escutar como Aldo fala de Vicky. Doida varrida, Roselena, sabugo de milho de peruca, diz a Constanza que Deus não ajuda, não a escuta. Roselena diz, ele colocou a Luciana no meu caminho e vê o que aconteceu. Essa mulher se meteu na minha casa, se meteu com a minha família. Constanza diz que Roselena não pode continuar obcecada com o mesmo, compreender de uma vez por todas que se continuar assim, vai perder o controle de si mesma e ficar louca. Maximino diz a Aldo que o proíbe de se meter com Jerônimo e a família dele, não quer que ele os incomode por nenhum motivo. Aldo diz ao tio que não está incomodando eles em nada, o seu Jerônimo é seu brother, só isso. Maximino diz que um dos regulamentos da empresa é que está restritamente proibido a relação entre os empregados. Aldo diz, isso mesmo, tio, e eu acato muito bem as regras. Além do mais, nós somos os que têm que dar exemplo, não é? Paz pergunta a Rodrigo quando ele e Luciana pensam em se casar pela igreja. Rodrigo diz que quando eles voltarem para o México vão ver isso, vão organizar tudo e mandar buscar ela, Madalena e Ariche. Patrício pergunta à mãe se é verdade que ela odeia a Luciana porque ela se parece com a esposa de Cláudio Linhares. O que essa senhora fez para ela, o que aconteceu? Roselena manda Patrício deixá-la em paz e que nunca mais na vida volte a tocar nesse assunto com ela. Cláudio diz a Bernardo que vai ficar fora uns 20 dias, pois vai rastrear todas as contas de Maximino. Maximino diz a Oscar que se chegarem a um preço com o juiz, ele não terá problema em declarar que o seu veredito foi correto. Rodrigo e Luciana seguem para o cartório acompanhados por Paz, Madalena e Ariche. Roselena vai ao túmulo de Aurora e o responsável do local pede para ela avisar Cláudio que já tem a autorização que ele solicitou para a exumação dos restos da esposa e da filha. O detetive que Julieta contratou procura Aquiles. Diz que sabe de um incidente pessoal que ele teve com Luciana e quer que ele grave tudo para levar para a família Torreslanda. Aquiles diz ao detetive que se as pessoas que o contrataram querem ouvir dele algo contra sua pombinha, mas da boca dele não vai sair nada e coloca o detetive para fora. Sozinha, Roselena diz a Aurora, você nunca vai me perdoar e nem eu a você. Por isso eu dei a sua filha, por isso eu a dei como morta, e tomara que esteja.
Luciana espera ansiosa pelo juiz. Melissa procura Cláudio. Roselena conversa com o administrador do cemitério e paga para ele não dizer para Cláudio por alguns dias que já saiu a autorização para exumar os restos de Aurora e da filha dele. Melissa diz a Cláudio que gostaria que ele fosse o assessor dela em sua tese. Cláudio diz que será uma honra para ele. Rodrigo e Luciana finalmente se casam. Os dois se beijam, enquanto Paz, Madalena, Ariste e Serápio os aplaudem. Maciel e Violeta namoram e ele diz que agora ela terá que dizer para Apolo que é ele quem vai levá-la para casa. Aldo diz a Lorenzo que entrou no sistema da boate e ali ganha muito dinheiro. Aldo diz que não sabe quem é o dono e planeja conhecê-lo para ser sócio dele. Maximino pergunta a Vicky se ela não tem vontade de sair com alguém da idade dela. Vicky diz, mas por que eu ia querer sair com mais alguém se estou contigo, ursinho? Maximino diz que se algum dia ela quiser sair com alguém mais, ele não pretende proibi-la. Vicky pergunta por que ele está lhe dizendo isso. Maximino diz que ela é jovem e ele um homem casado. E se ela chegar a se interessar por outra pessoa, quer ser o primeiro a saber, porque ele não perdoa as traições. Luciana e Rodrigo comemoram o casamento. Rodrigo brinda pelo amor da sua vida, por seu amor, Luciana. Padre Honesto diz a Roselena que ela terá que respeitar a Luciana como nora, no caso de Rodrigo se casar com ela. Furiosa, Roselena pergunta como o padre lhe pede isso, conhecendo todas as suas angústias. Roselena diz que não vai perder o filho dela, não para essa mulher. Paz conversa a sós com Rodrigo e pede para ele e Luciana não ficarem juntos até que recebam a bênção do padre. Rodrigo diz para Paz não se preocupar e que vai se encarregar de fazer o casamento religioso deles o quanto antes possível. Serápio acompanha Paz e Madalena até em casa. Ao ficar sós com Madalena, Serápio diz a ela que falou com Aquiles para comprar a casa de Paz. Serápio diz a Madalena que já não quer que a dona Paz sofra, mas que não quer que ela saiba até que esteja certo que Aquiles vai vender a casa para ele. Madalena diz que Serápio é uma pessoa muito boa e por isso vai lhe contar algo. Madalena diz a Serápio que Aquiles não vai poder vender nenhuma propriedade de Galdino. Ele tem as escrituras, mas as terras não o pertencem. E se ele receber dinheiro dessas propriedades que não são dele, vai se dar mal. Uma senhora que está interessada nas propriedades de Paz dá um bom adiantamento para Aquiles, para que ele não venda a propriedade para outra pessoa. Melissa chega na mansão Torreslanda e diz que foi falar com Patrício sobre a tese dela. Maximino pergunta se Melissa já tem um assessor. Animada, Melissa diz que sim, que é o advogado Cláudio Linhares. Roselena e Maximino não gostam nada disso. Jana diz ao pai que também conheceu Cláudio e se vê que ele é uma boa pessoa. Melissa diz a Maximino que na universidade todo mundo admira Cláudio, tem carinho por ele e o respeitam. Irritado, Maximino diz que Cláudio é tão respeitável que cometeu uma fraude e por isso ficou 20 anos na prisão. Maximino pergunta se não disseram isso para ela também. Melissa diz, sim tio, isso eu já sabia, mas não me importa, ele tem experiência e sabe muito. Todos se retiram, deixando Melissa e Jana sozinhas e a bruxa Brígida por perto. Jana diz a Melissa que a bronca da família com Cláudio Linhares é grande e elas nem disseram que ele é amigo da Luciana. Brígida ratazana fica bem atenta a tudo. Cláudio fica sabendo que Roselena esteve no cemitério. O administrador diz a Cláudio que comentou com a senhora que em alguns dias deve chegar a autorização para ele exumar os restos da esposa e da filha. O homem diz a Cláudio que a senhora Torreslanda lhe disse muito amável que vai estar pendente de tudo. Roselena diz a Constanza que Cláudio quer exumar os restos de Aurora e da filha, e se ele fizer isso, vai saber que a filha jamais foi enterrada com a Aurora. Constanza diz a Roselena que talvez já chegou o momento de confessar a verdade. Brígida se pergunta o que será que o advogado Linhares tem a ver com a Luciana. Roselena e Constanza continuam conversando sobre Cláudio e a filha. Constanza tenta convencer Roselena a dizer a verdade para Cláudio. Brígida vai levar um café para elas e depois aproveita para ficar atrás da porta escutando a conversa. Aldo não desiste da ideia de abrir uma boate e tenta convencer Patrício a ser sócio dele. Clara está muito deprimida. Julieta diz à filha que essa porta da família Torreslanda não está fechada. A Roselena está decidida a separar aquele casalzinho e está convencida de que ela é a mulher ideal para Rodrigo.
Clara diz que é uma pena que Rodrigo não pense assim. Julieta diz que elas têm vários compromissos financeiros que estão pendentes e ela não está disposta de nenhuma maneira a perder o apartamento dela em Nova York. Rodrigo diz a Luciana que vai buscá-la pela manhã. Rodrigo diz a Paz e Madalena que logo eles vão se ver no casamento religioso e elas podem convidar quem quiserem. Rodrigo se despede de Luciana e vai para o hotel. No dia seguinte, Rodrigo vai buscar Luciana. Paz diz que Rodrigo está levando a filha dela e pede para ele amá-la muito e fazê-la muito feliz. Rodrigo diz que vai cuidar de Luciana e protegê-la com sua própria vida. Paz diz que isso é o que ela espera, contra quem for, até contra a mãe dele, que não gosta dela. Rodrigo diz para Paz confiar nele, porque nem a mãe dele nem ninguém vai fazer Luciana sofrer. Paz sofre ao se despedir de Luciana. Rodrigo e Luciana partem para a capital.